Será que isso é incontinência urinária? E para saber tudo isso e como você pode lidar melhor com incontinência urinária, porque isso traz constrangimento às pessoas. Eu estou aqui com o urologista, Dr. Júlio, não é isso? Obrigado, Dr. Júlio. Prazer, viu? Igualmente, obrigado pelo convite. Imagina, isso não traz... as pessoas às vezes assim ficam com vergonha de contar, as pessoas mais de idade, esconde. Acontece muito isso, doutor? A incontinência é um problema para quem sofre dessa patologia, porque a pessoa tem vergonha de sair de casa, tem vergonha de fazer atividades. Inclusive a incontinência pode ser uma causa de depressão nos idosos. Sei. E aquela questão assim, que incontinência dá mais em mulheres mesmo? Isso é fato? Então, a mulher sofre mais com a incontinência por causa da fraqueza da musculatura. Sei. Mas a incontinência... Que é a bexiga caída que as mulheres falam, não é? Também é popularmente conhecido como bexiga caída. Uhum. Mas a incontinência pode atingir todas as faixas etárias e todos os sexos, né? Então pode ser desde criança, também a adultos jovens e principalmente mulheres idosas. Vamos começar lá na criança primeiro, depois a gente chegar nos idosos, hein? Crianças, tem várias crianças que faz xixi na cama mesmo, até aos 10, 12 anos, não tem? Isso, então a incontinência na criança é aquela criança que já apresenta o controle da micção, o controle da urina, mas por algum motivo ainda não consegue controlar, ou à noite, ou então aquela criança que já controla e volta a perder urina. Então esses são os casos de incontinência na criança que a gente começa a se preocupar com pode ter alguma coisa atrás envolvida. Tá, a causa geralmente o quê? Emocional ou não? Então, não só. Na criança ela não tem o controle pleno dessa atividade de fechamento, a gente chama esfíncter, é aquela região que contrai e impede que o xixi saia. Sei. Então a criança ainda não tem esse controle pleno. Mesmo assim, uma criança já de 9, 10, 12 anos, isso pode acontecer? Alguns fatores podem levar ela a voltar a perder urina, né? Então, Sei. sempre que tem perda de urina de uma criança que já controlava, a gente tem que lembrar se ela pode ter uma infecção de urina ou algum problema. Pode ser emocional, é menos frequente, mas pode ser algum problema neurológico também que está levando a essa perda de urina. Então, para aquelas crianças que têm esse problema, a partir dos 5 anos que a gente começa a se preocupar, existe tratamento tanto com fisioterapia e tratamentos comportamentais, né? A criança aprende a controlar como ela vai fazer para acordar à noite, ir no banheiro e fazer o xixi e não molhar mais a cama. E o acompanhamento com um psicólogo às vezes pode ajudar, uma terapia pode ajudar também. Mãe, nunca, se acontece isso com seu filho, não comenta isso perto de outras crianças. Você pode até chamar seu filho, conversar com ele, né, doutor? Mas não comentar perto de outras crianças e de outras pessoas, que isso vai piorar muito mais a situação dessa criança, né? Psicologicamente, não vai? Isso, a criança pode passar isso para si e piorar o quadro dela, né? Certo. E para pessoas mais velhas, a partir de que idade que isso geralmente acontece? Então, para pessoas mais velhas, geralmente são as mulheres que sofrem com incontinência urinária, né? E a partir da 4ª década de vida, elas começam a apresentar essa perda urinária. A perda pode ser tanto perda aos esforços, né? Quando vai fazer algum esforço, vai fazer academia, ou quando tosse, ou quando ria, faz esforço abdominal. E isso pode desencadear uma perda urinária pelo aumento da pressão. Já no homem, isso já acontece quando eles estão mais velhos, né? Geralmente é por causa de aumento prostático. Tá. Na mulher, que é muito mais acentuado, doutor, a fisioterapia ajuda muito? Então, a incontinência urinária, essa de esforço, quando aumenta a pressão da barriga, quando vai tossir, espirrar, ela faz uma pressão na bexiga e essa pressão tende o líquido a escapar pelo canal da urina que chama uretra, né? Porque a musculatura, ela tá... E a musculatura fica mais fraca, fica mais flácida, fica mais fraca com a idade. Então, o que a fisioterapia ajuda? A fortalecer essa musculatura que a gente chama de assoalho pélvico. Então, ela fortalece essa musculatura e ajuda
a essas mulheres que estão perdendo urina. E tem caso que é cirúrgico mesmo? Quando a fisioterapia não consegue resolver ou quando a musculatura está muito flácida e não consegue segurar, aí a cirurgia pode ajudar ao tratamento da incontinência urinária. Certo. E o parto natural, ele pode causar incontinência urinária ou não? O simples fato de ter uma gestação aumenta o risco de ter incontinência urinária na mulher, porque a gestação ela também comprime a musculatura ali do assoalho pélvico e pode deixar flácido depois. A via de parto, ou parto normal, ou parto cesárea, também influencia. Quem tem parto normal, existe uma chance aumentada de ter incontinência no futuro. Mas isso não quer dizer que vou escolher a minha via de parto para não ter incontinência no futuro. Certo. Então, a prevenção disso durante a gestação também pode ajudar. Durante a gestação, fazer uma prevenção também ajuda a não ter incontinência no futuro. Tá. E no homem, doutor? Isso tem muito a ver com a próstata? Então, no homem, o aumento da próstata, ele pode levar a algumas alterações na bexiga, né? Então, a próstata, ao contrário de soltar o xixi, a próstata tende a prender mais o xixi. E com o tempo, a bexiga que quer contrair demais, ela quer expulsar muito o xixi. Às vezes o homem fica com uma urgência, que é querer ir no banheiro toda hora, e às vezes essa urgência ele não consegue segurar o xixi e acaba escapando o xixi. Então a gente é um tipo diferente de incontinência, chama continência de urgência. Certo. E as pessoas de idade, às vezes incomoda essa incontinência, até para a pessoa sair de casa, né? Tem pessoas que precisam de usar fralda, e elas ficam evitando de tomar líquidos. E a gente sabe que o líquido é importante, né? Isso seria correto? Então, quando tem muita perda urinária noturna ou em urgências noturnas, a gente orienta os pacientes para até uma certa hora ele fazer ingestão normal de líquidos e a partir daquele momento ele diminui a ingestão de líquidos. Então, quem acorda muito à noite para fazer xixi, a gente fala, olha, até as 7 horas da noite toma o líquido normal. E a partir desse horário, para você não produzir muito xixi à noite e ter que acordar à noite, diminui o número de líquidos. Mas cortar completamente a ingestão de líquidos pode ser um pouco perigoso, né? Para pressão, para um monte de doenças, para os rins, né? Isso, o rim precisa, para estar funcionando o rim, precisa ter líquido no organismo para o rim poder funcionar. Doutor, não existe então, são vários tratamentos, não existe falar assim, um tratamento, esse tratamento para incontinência, não tem um tratamento só, são vários, né? Para a gente alinhar o tratamento, a gente precisa alinhar as causas da incontinência, né? Então, aquela incontinência que tem um componente de esforço, a gente tem que fazer o fortalecimento. Aquela incontinência que tem a incontinência que é causada pela urgência, que é a bexiga se contraindo, a gente pode fazer terapias comportamentais, pode fazer fisioterapia e pode também fazer algumas medicações que podem tomar. Tem algumas medicações que ajudam muito. Que ajudam. Então, a medicação, ela desacelera o funcionamento da bexiga. Pois é, gente, está vendo? Um assunto tão importante, mas ele vai voltar outras vezes. Doutor, muito obrigado, tá? Um bom dia. Volta sempre. Dá aqui nas suas redes sociais, seu telefone, quem quiser uma consulta com você e te encontrar. O nosso site é www.clinicalnix.com.br. O telefone é 3044-4242. Nós somos urologistas no Hospital Santa Paula. Então, um hospital referência aqui em São Paulo, 011, tá bom? Muito obrigado, doutor. Volta sempre, tá?